Meu amigo Marcelo Freixo, tá me ouvindo? Bom dia, Marcelo. Querido da Terra, tô te ouvindo. Prazer falar com você, mãe. Que prazer falar com você. O Guilherme disse que vai mandar a pauta aqui para te entrevistar. Eu não gosto muito de pauta, mas a gente tem que valorizar o trabalho dos meninos. Eu queria que você começasse falando o que você quisesse falar. Se fosse um bate-papo, se a gente tivesse sentado num boteco agora, o que você falaria, por exemplo, da política nacional? Vamos bater um papo de boteco aqui. Guilherme, depois eu dou uma olhada na pauta, eu agradeço muito você ter mandado a pauta, mas com um cara que eu admiro, eu gosto de conversar, eu não gosto de entrevistar. Eu acho que é melhor conversar do que entrevistar, mesmo porque não existe o cara falar assim, nossa, mas esse cara é um grande entrevistador. É nada, não existe grande entrevistador. Tem alguns que beiram a genialidade, mas porque são intuitivos, né? Jô Soares, Bial, o Danilo Gentili, são pessoas intuitivas. Mas não existem grandes perguntadores. Existem entrevistados que querem falar. Então, às vezes você pega a sua pauta, fica preso na pauta e não tem assunto que o cara quer falar, pô. O entrevistado é que tem que falar. Então, agora, se ele estivesse conversando num boteco, desses botecos do Rio de Janeiro, que eu acho maravilhosos, né? Antigos, maravilhosos, e um dia a gente vai poder ter a oportunidade de voltar ao normal, e eu quero tomar uma com você, nem sei se você bebe ou não, mas eu bebo pouco, muito pouco, porque eu não morri não sei como. Então, eu quero sentar num boteco com você e conversar. Comer aqueles bolinhos de bacalhau, aquelas coisas que tem em boteco aí do Rio, são coisas impagáveis. Aliás, tem botecos famosíssimos no Rio. Não vou falar um porque é capaz do resto ficar bravo comigo. Mas, Marcelo, bom dia. Espero que a família esteja bem, que você esteja bem. Você está liderando as pesquisas aí no Rio de Janeiro. Mas o que é que você tem vontade de falar agora de manhã? Por exemplo, sobre política nacional. Vamos falar. O que você tem vontade de falar agora, nesse momento? Datena, querido, que bom estar te vendo, que bom estar falando com você. Você sabe do carinho, do respeito, da amizade que eu tenho por você. Essa história do Boteco do Rio eu gostei. Eu adoro os botequins do Rio de Janeiro, frequento os botequins. É evidente que na época da pandemia não dá. Então eu fico pedindo a comida de botequim em casa para matar a saudade. Sou amigo de vários donos, também não quero citar nenhum aqui para não provocar ciúme. Mas passando esse momento terrível que a gente está vivendo, faço questão absoluta de te convidar para a gente ir num bom botequim no Rio de Janeiro, falar da vida, conversar, né, e tomar uma cerveja sem exagero. Mas podia acabar a entrevista agora. Já podia acabar a entrevista agora, porque só depois desse convite já foi bom demais. Já rendeu demais, Marcelo. Mas vamos lá, agora, o que você tem vontade de falar agora? Vai ser um prazer imenso. Mas antes de qualquer coisa... eu queria falar, eu fiquei acompanhando aqui sem ter te perturbado sobre a situação do seu filho e fiquei sabendo que ele foi para casa e fiquei muito, muito feliz com isso, porque não é fácil, né? A gente está vivendo um momento a gente nunca teve o medo tão presente na vida da gente, né? Todo mundo perdeu alguém muito próximo, alguém muito querido. Quando eu soube do seu filho, muito jovem, eu fiquei rezando aqui, torcendo para que desse tudo certo. Quando eu vi que ele foi para casa, fiquei muito feliz. Eu acho que eu queria começar por isso, porque a família da gente é uma coisa muito importante, né, Datena? E é a fortaleza que faz a gente seguir, né? Então, eu também tenho filhos e não é brincadeira isso, não. Olha, eu agradeço muito, mas essa é uma doença tão terrível que por mais condição que você tenha e que o seu filho possa ter um atendimento, eu disse num determinado momento que eu estava até envergonhado, né, de receber tantas orações e tanto carinho, porque o meu filho estava num dos maiores hospitais da América Latina e do mundo, com os melhores médicos do mundo, que tinham uma chance muito maior de sobreviver do que outras pessoas que às vezes nem atendimento têm direito no Brasil. Às vezes o cara morre em casa, sem saber até o que tem por desinformação, por falta de propaganda do governo e coisa parecida. Mas eu fiquei muito feliz com o carinho que recebi das pessoas. Mas independente disso, essa é uma doença tão terrível, que sendo rico ou pobre, ela te priva da convivência da família, a pessoa fica isolada. A pessoa doente, sem quase condição de respirar, com febre, com tudo quanto é coisa ruim, e não pode conviver com a família não pode chegar perto da pessoa.
Então, esse distanciamento é uma coisa tão terrível nessa doença que machuca. Claro que as pessoas que sofrem disso, e às vezes até morrem disso, não é? Muita gente morre disso, sentem muito mais, mas a gente, como pai, como irmão, como filho, como ser humano, a gente sente essa distância de uma maneira tão... Você queria chegar, abraçar, ficar junto, estar no momento em que a pessoa recebesse a informação. Meu filho é um cara grande de caráter, não é? Ele é baixinho, mas ele foi sparring até do Vitor Belfort. Ele luta tudo quanto é tipo de luta que você pode imaginar. É um cara corajoso pra caramba e nunca brigou com ninguém, não é? Mas é um cara extremamente corajoso e luta artes marciais todas que você pode imaginar. Mas quando ele recebeu a notícia, estava ele sozinho com o médico, ele começou a chorar. E aí você fica desesperado. Mas a preocupação dele primeiro, sabe qual era? Era não ter transmitido para mim e para minha mulher. Porque ele sempre foi um cara muito cuidadoso, ele não saía de casa. Ele pegou provavelmente por comida entregue em casa ou coisa parecida. Mais ou menos por causa disso, porque o cara não saía de casa, estava trabalhando remotamente com a maioria das pessoas, mas pegou. Imagine então quem promove festas clandestinas ou coisa parecida, sem máscara e daí por diante, que é uma irresponsabilidade. Essa história do presidente falar para as pessoas andarem sem máscara é uma irresponsabilidade. Se ele quer andar, é um problema dele, ele é presidente do país, já dá um mau exemplo. Você não viu o jogador lá, o Cristiano Ronaldo, mexeu na Coca-Cola, a Coca-Cola perdeu 4 bi. Aí o presidente da República anda sem máscara, vai todo mundo andar sem máscara. Um recado que eu dei foi esse, viu, Marcelo? Eu falei assim, olha, agora está acontecendo comigo, eu estou sabendo o que é, mas há muito tempo que eu estou falando disso. Até em entrevista com o Bolsonaro, que eu perguntei para ele, você vai tomar vacina? Ele falou, não vou. Na entrevista que eu fiz com ele, eu falei, eu vou. Você pode não tomar, mas eu vou e tal. Então, esses exemplos que ele deu lá no começo, agora está correndo até atrás de vacina, porque tem 2022. Não é porque ele está pensando no povo também, não. É porque tem 2022, então tem que correr atrás de vacina e tal. Agora, esse exemplo de não usar máscara dá a impressão que o cara é super-homem. Ontem morreram quase 3 mil pessoas no Brasil. Eu perguntei, se o Bolsonaro mandar você se jogar num prédio de 25 andares, é lógico você se jogar? É legal você se jogar? Não faça isso, pô. Usa máscara. Porque as vacinas que nós temos têm eficácia de 50% no máximo 70%. E são duas, de verdade. A Coronavac mesmo e a da Fiocruz, que é de Oxford. As outras vêm chegando a conta-gotas. Então a gente não tem imunização suficiente para andar sem máscara. Aí o cara vê o jogo, Hungria e Portugal, lá na Hungria onde está todo mundo vacinado, o campo lotado, ele quer fazer a mesma coisa aqui. Não dá, as pessoas estão morrendo. Ontem eu ia falar com o Júlio Croda aí do Rio de Janeiro, ele disse, da Atena não dá para falar, só posso falar quinta, porque o Estado está em colapso, entendeu? Então isso é irresponsável sair dizendo para não usar máscara, o cara pode fazer o que quiser, mas quando ele é presidente da República, aí sim tem aquela história que o Fernando Henrique falou, é a liturgia do cargo, porque ele tem milhares de seguidores, tanto que ele aparece em primeiro lugar nas pesquisas aí junto com o Lula. Então tem que tomar muito cuidado, tem que preservar a vida da nação, do seu cidadão, a quem ele representa. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque as pessoas se julgam também super-homens. Ele já tomou, não sei se ele tomou vacina ou não, deve ter tomado, mas sei lá se tomou ou não, mas ele já teve Covid, a chance dele pegar é menor. Mas ontem, eu repito, morreram quase 3 mil pessoas no Brasil. Proporcionalmente, o Brasil é o epicentro da doença, porque tem 210 milhões de habitantes e a Índia tem 1 bilhão e 400. Então, proporcionalmente, o inferno é aqui. Então, as pessoas têm que tomar cuidado e os líderes têm que tomar mais cuidado com o que falam, porque estão pensando mais em campanha do que qualquer outra coisa, né, Marcelo? Exatamente, Datena. E é bom lembrar que esse final de semana provavelmente nós vamos chegar a 500 mil brasileiros mortos. Né? 500 mil brasileiros mortos. Nenhum de nós imaginou, que a gente fosse viver isso. Né? A gente, enfim, qual de nós um dia sonhou, né, teve um pesadelo de imaginar que a gente ia viver algo assim no planeta?
Então é evidente que pegou todos nós de surpresa, abalou o planeta inteiro. Agora, ninguém pediu para o presidente Bolsonaro ser presidente. Ele se candidatou, ele foi eleito, né? Isso é importante, tem uma legitimidade dele no cargo. Agora, ele tem uma responsabilidade a partir do momento que ele assume a presidência, que não é só com quem votou nele. Quando você ganha uma eleição, você governa para quem não votou em você também. E não dá para um presidente, diante de uma situação tão grave como essa que a gente está vivendo, nós estamos chegando a 500 mil mortos. Isso não pode ser um número. É claro, o país parou quando um desses mortos foi o Paulo Gustavo, o país parou. Né? Mas para as famílias, tem 3 mil Paulo Gustavos por dia. Né? Para o irmão, para o pai, para a mãe, para o filho, são 3 mil Paulo Gustavos por dia. E a gente está tratando como um número que não é. Então é muito grave. Meu filho também, eu tenho um filho de 30 anos, viu, Datena? Meu filho também pegou. Né? Ele não chegou a ir para o hospital, ele ficou em casa, ele é casado com uma médica que trabalha em UTI de Covid. Ele até demorou a pegar, ela não pegou, ela foi vacinada antes, né, por ser uma profissional de saúde. Mas eu fiquei desesperado, né, porque assim, eu queria ver meu filho, né, e eu não podia ver meu filho. Né, e aí, graças a Deus, ele recuperou e saiu. Mas dá um desespero imenso em todo mundo. Toca num lugar muito profundo na gente. Por isso que eu pensei muito em você essa semana, rezei muito pelo teu filho. Agora, a gente precisa entender que é o país inteiro que está vivendo esse sentimento que eu como pai, que você como pai, nós vivemos. O país inteiro tem isso. E muita gente perdendo, gente que ama e que não consegue se despedir, uma tragédia muito profunda. Então, assim, quando o presidente age pensando na eleição, dialogando com um grupo de fanáticos, achando que isso é uma estratégia para ele vencer em 22... Mas a consequência do que ele está fazendo é muito séria. Não pode. Qual é o líder mundial que pediu para não usar máscara nesse momento, com quase 3 mil pessoas morrendo por dia? Sabe, todos os profissionais falam da importância da máscara, da importância do isolamento, da importância do cuidado. A gente tem mais de um ano de pandemia, chegando a 500 mil mortos, e a gente, mesmo com o avanço da vacina, ainda bem, e o governo tem responsabilidade por esse atraso, a gente está com mais de 2 mil mortos por dia. Então, assim... a gente precisa trazer um diálogo mais humanizado para dentro do Brasil nesse momento. É legítima a disputa eleitoral, é legítima a estratégia eleitoral, isso faz parte da democracia, só que existe uma coisa chamada vida, que tem que ser priorizada. Eu acho muito curioso, eu estava te ouvindo antes da gente começar a nossa conversa, essa atitude do Cristiano Ronaldo, que eu achei extraordinária, pedagógica, educativa, né? O Cristiano Ronaldo é um atleta muito interessante, não só um atleta exemplar enquanto atleta, né? Alguém que exerce a sua profissão com muita dedicação, com muita seriedade, mas ele se preocupa também com que tipo de mensagem. Quem dera que todo ídolo, quem dera que todo profissional do esporte que tem grande influência sobre o mundo tivesse preocupação com as suas atitudes, né? Como o Cristiano Ronaldo teve. Então, quando ele tira um refrigerante e traz água, ele está fazendo uma homenagem à saúde pública. Eu não estou aqui criticando o refrigerante A, B ou C, eu não estou preocupado com isso. Agora, é muito interessante esse mundo que a gente está vivendo, Datena. Aí o mercado reage mal, o mercado cai, né? E esse mundo que também pode ser pensado para a política, né? Eu vou falar tal coisa porque para a política isso vai ser melhor. Mas espera aí, tem algo que precede. Quando ele está dizendo que você tem que beber água no lugar do refrigerante, é o óbvio. É a vida, é a saúde. Né? Então, seja qual for a disputa política, ninguém, da direita ou da esquerda, pode fazer algo que te leve ou que leve alguém a um risco de morte. Então, isso, assim, a gente está perdendo a capacidade mínima, humana, do óbvio. Né? Então, acho que isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que conversar mais sobre o Brasil, sobre política, sobre comunicação, porque a gente está vivendo um mundo muito estranho, viu? Olha, o Churchill, que ganhou a Segunda Guerra Mundial, lá na sua ilhazinha, que é uma grande ilha, foi um grande império, mas estava lá na ilha isolada, americano não queria entrar na guerra, queria ver o que ia acontecer na briga do Hitler com Stalin, aí ficaria metade do mundo para um lado e metade do mundo para o outro. E eles não queriam entrar na guerra, e o Churchill, no peito, parou os alemães, até que os Estados Unidos entrassem na guerra depois do ataque de Pearl Harbor. Mas o Churchill, um estadista fantástico e um frasista melhor ainda,
ele dizia o seguinte, frasista porque conseguia definir pensamentos importantes em coisas coloquiais que todo mundo entendia. Ele dizia, na vida e na política, na dúvida, diga sempre a verdade. E é difícil a gente ver gente de verdade hoje em dia. Tudo que o cara faz é um ato para conseguir o seu objetivo, para chegar a determinado cargo político. É por isso que a gente tem muito político que não é verdadeiro, muito político de mentira, que depois lá na frente é desmascarado, é ladrão, é picareta, é vagabundo, saqueia o país e daí por diante. Então, na dúvida, diga sempre a verdade, porque assim você vai estar sempre sendo correto. E você é um dos políticos mais corretos e mais respeitados do Brasil. Eu não estou dizendo isso para te adular, mas estou dizendo como um reconhecimento da sua vida como político, o que é, para mim, já uma grande honra ser considerado um político honesto, decente, que pensa no povo. Nas corridas ao governo do Rio, não é? Você aparece em primeiro lugar. Você está pensando mesmo já, porque tem muita gente fazendo política e articulando. Ontem mesmo meu telefone não parou aqui, disparou meu telefone, não parava o telefone. Os caras vivem dizendo que não estão fazendo política, mas só estão fazendo política já. Você já pensou se vai ser candidato ao governo do Rio de Janeiro ou se não vai? É um chamamento da população que eu acho importante. Eu sei que a gente tem que discutir a pandemia, tem que ver a pandemia, tem que analisar a pandemia, mas isso muita gente está falando da boca para fora, porque a maioria já está fazendo política. As reuniões políticas estão acontecendo, só que os caras vão para a TV, rádio e dizem outra coisa. O seu anseio político é de ser governador do Rio de Janeiro? É candidato ao governo do Rio de Janeiro ou não, Marcelo? Datena, você toca num ponto que é muito importante. Assim, a gente vive um momento hoje que a verdade passou a ser disputada, como se pudesse existir mais de uma, né? Eu tenho muito interesse nesse assunto, porque eu sou muito acusado, enfim, as acusações que fazem inimigo político, né, essa divergência política, comigo é uma chuva de fake news, porque eles não conseguem fazer nenhuma crítica a mim baseado no que acontece, no que eu faço, no meu trabalho, na minha vida. Então é uma chuva de fake news permanente. E isso é uma crise da democracia, né? Porque eu quero fazer a disputa política baseada no que a gente pensa, no que a gente propõe, né? Então, não dá. A verdade hoje virou um lugar do conforto, né? As pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar, e não necessariamente com fato. Por isso, tanta perseguição a jornalista, tanta perseguição à imprensa, porque, de alguma maneira, aqueles que fazem política com mentira e com acusação mentirosa precisam descredenciar aqueles profissionais da informação. Isso é um sinal de uma crise muito profunda que o Brasil está vivendo da democracia. Eu tenho uma vida pública que você acompanhou de perto desde o início, desde a CPI das milícias, CPI do tráfico de armas, tudo que me levou a isso. Não tenho nenhum arrependimento, pago um preço muito alto, mas eu acho que fiz isso pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil. E o Rio hoje vive uma situação que me lembrou aquele livro eu acabei de ler agora o livro Escravidão, que é um livro extraordinário, vai sair agora o 2º volume, e tem uma parte que ele fala que os negros, quando saíam capturados da África para entrar no navio negreiro, eles passavam por um lugar chamado Porta do Não Retorno. Eu achei isso muito forte, né? Porta do Não Retorno, né? Uma das maiores tragédias humanitárias que foi do planeta. Em Angola. Que foi a escravidão. Em Angola. Porta do Não Retorno. É muito forte. E aí, eu acho que o Rio está passando por essa porta do não retorno, sabe, Datena? O crime hoje governa o Rio de Janeiro. Todos aqueles que afundaram o Rio de Janeiro nos últimos anos, com uma crise de corrupção, de desvios, de falta de atenção à população, do aumento da desigualdade, estão todos juntos no mesmo governo. É uma tragédia que está acontecendo com o Rio de Janeiro hoje. O último estudo que eu recebi da UF, eu vou fazer questão de te mandar hoje, assim que a gente acabar de conversar aqui, da Universidade Federal Fluminense, 58% do território da cidade do Rio de Janeiro está na mão da milícia. 58% da cidade do Rio de Janeiro. Eu não estou falando de uma cidade desconhecida, de uma cidade de pouca importância, de uma cidade que ninguém conhece. Estou falando de uma das cidades mais importantes do mundo. Eu estou falando da cidade, talvez, patrimônio cultural do Brasil, uma das cidades mais importantes do mundo. Está dominada pelo crime. E aí vai a polícia, mata um miliciano, líder da milícia, e cria uma narrativa, cria uma impressão que está tudo resolvido. E a gente sabe que não está. A gente sabe que não está, porque aquilo ali é negócio, aquilo ali é interesse político.
Aquilo ali é território servindo a crime político e crime de instituições ali estabelecidas. Então é coisa muito séria. Então, nesse sentido, eu acho que o Rio chegou a um limite, eu cheguei no meu limite, então o meu nome está sim, eu não gosto de meia conversa, você me conhece, o meu nome está sim colocado à disposição dessa disputa do Rio de Janeiro, porque eu não quero ficar sendo eleito deputado federal. Eu fui eleito deputado federal com 350 mil votos. Tive para deputado estadual 350 mil votos. Eu poderia ser eleito deputado federal de novo, né, e ter mais 4 anos, ok, mas eu acho que a situação que o Rio está vivendo não dá para a gente assistir isso da varanda, né? Não dá para a gente assistir isso. Então, acho que eu não sou nenhum herói, não acredito em papel de herói, mas eu acho que tem muita gente boa fazendo coisa boa no Rio. A gente tem que reunir todo mundo. Isso não está só em partido político. Isso está na sociedade, está nas universidades, está nas favelas. Tem muita gente boa fazendo coisa boa no Rio. Tem que reunir todo mundo e dar uma chance ao Rio ter desenvolvimento e segurança. Porque mais 4 anos dessa tragédia, ninguém aguenta e o Rio pode não ter mais retorno. É a porta do não retorno. Então, tá sim, meu nome está sim colocado à disposição de um projeto que possa reunir as pessoas com responsabilidade de enfrentar essa tragédia que hoje acontece no Rio. E isso mexe com o Brasil inteiro, né? O que acontece no Rio não é só no Rio, né? Eu acho que você toma uma decisão importante. Conversando com o Jungmann, na administração do Temer, ele falou assim, da Atena, no Rio de Janeiro, 1 milhão de pessoas, mais ou menos isso, não respondem às leis do país. Respondem à lei do tráfico de droga e das milícias. Hoje deve ser muito mais. Bom, ele avaliou em 1 milhão. Se são 2 milhões, é pior ainda. Quer dizer que é 58% da cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma coisa gravíssima. Agora, Marcelo, eu nunca vi herói dizer que é herói. Você é um herói, sim. Você é um dos caras mais ameaçados de morte. Desde que eu te conheço, a primeira pergunta que eu fazia, como é que estão as ameaças de morte? Foi sempre isso. E faz tempo que a gente conversa, não é de hoje. Faz tempo que a gente tem contato através de entrevista, pena que só através de entrevista, porque eu gosto muito de você. São 13 anos. 13 anos e de uma coragem inigualável. Você é um sujeito corajoso, que o que tem de bandido perigoso querendo te matar não está no gibi. Num cargo como governador, você tem muito mais condição de ação do executivo, de poder impedir que esse poder do tráfico e das milícias avance no Rio de Janeiro. Você está muito certo em se definir como candidato, vai haver uma pressão terrível, vai correr risco, como todos nós estamos correndo risco, porque há muito tempo eu venho denunciando que o crime organizado estava entrando na política. Quando lá atrás eu disse, olha, esses bandidos estão se unindo, estão praticando roubos na rua, daqui a pouco eles vão se unir dentro da cadeia e vão formar uma coisa que a gente não conhece aqui ainda. Isso há muito tempo atrás, há 25 anos atrás, lá na Rede Record. Eu falei assim, olha, esses caras estão se unindo, eu estou percebendo que tem união, isso está parecendo articulação política de crime. Isso vai virar uma coisa chamada crime organizado. Então, por incompetência do Estado brasileiro, nós criamos o PCC, nós criamos o Comando Vermelho, Amigos dos Amigos, enfim. Quem criou o crime organizado foi a política ineficaz do Brasil para gerir as suas penitenciárias. Eles colocaram presos políticos do lado de bandidos de alta periculosidade. Desses presos políticos eles vão ganhando uma forma de fazer qualquer coisa parecida com um partido, não é? Sequestradores, bandidos, que são bandidos canalhas, que não têm código, que não têm ética, mas têm código hoje, e que praticamente criaram instituições parecidas com instituições políticas. Pior do que isso, eu disse mais à frente, daqui a pouco esses caras vão começar a eleger representantes. E a dúvida que eu tenho é que eu não sei até que ponto o crime organizado está dominando só as comunidades do Rio, de São Paulo, ou coisa parecida. Até que ponto o crime organizado não está enfiado no meio da política brasileira? Essa é a minha preocupação. Eu não sei até que ponto os bandidos criminosos estão financiando políticos. Eu não sei até que ponto. Talvez você tenha uma noção mais lógica disso e sabe do risco que corre sendo candidato. Eu também sei do risco que eu corro
sendo candidato, porque já me falaram isso. Um político um dia sentou comigo e falou assim, olha, mas você, se for candidato a prefeito, você corre o risco do PCC. Eu falei, pô, mas você quer ser candidato a prefeito, quer que eu seja seu vice. Se você não corre risco, por que você está me dando esse recado? Entendeu? Então eu não sei até que ponto o crime está no meio da política. Você sabe, Marcelo? Pois é, Datena, isso está cada vez mais grave, porque o crime organizado é exatamente esse crime que está na política. O crime que está fora da política, ele é crime desorganizado. Né? Crime organizado não tem a ver com a quantidade de arma ou a violência. Aliás, eu sempre defendo a tese de que quanto mais violento, mais desorganizado é. Porque, na verdade, o crime, quando ele é organizado, ele precisa de menos violência. Porque ele está dentro do Estado, ele está dentro da política, ele está dentro das instituições, e aí ele é mais lucrativo, ele é mais poderoso. O Rio de Janeiro e o Brasil inteiro, você tocou aí, citou as facções. As facções do comércio de droga, todas as facções, todas, eu me dedico a esse tema há 30 anos da minha vida, todas as facções nasceram dentro do sistema carcerário. Não há nenhuma facção da droga que nasceu fora das prisões, do Brasil inteiro. Então, isso já é um sinal para mostrar o quanto não ter uma política penitenciária, não olhar para as prisões, alimentou o crime e piorou a situação de quem vive fora da cadeia. Então, todas as facções nascem dentro da prisão. E esta relação direta entre a prisão e os lugares pobres no comércio de drogas. Esse é um ponto. O outro ponto é a milícia. A milícia não nasce nas prisões, a milícia nasce no Estado. A milícia nasce dentro do Estado. Uma elite política corrupta do Rio de Janeiro que sempre se utilizou da polícia nos lugares pobres para fazer política que gerou a milícia. A milícia é a fusão de políticos corruptos com uma polícia violenta em lugares pobres. Né? E aí o Rio é um lugar onde crime, polícia e política não se separam mais. Isso gerou um poder do crime dentro do Estado. E aí eles elegem senador, eles elegem deputados, porque a milícia transforma domínio territorial de negócio em domínio político. E isso é uma questão econômica, Datena. Por exemplo, comércio do gás no Rio de Janeiro está todo na mão do crime. Transporte alternativo está todo na mão do crime. Controle de internet está todo na mão do crime. Regularização fundiária das áreas pobres está tudo na mão do crime. Você não viu esses prédios o prédio que caiu e mais uma tragédia em Rio das Pedras, berço das milícias do Rio de Janeiro, 2 anos depois da Muzema, onde 24 pessoas morreram no desabamento de um prédio, esse da Muzema construído pela milícia. Então a gente está falando de uma economia, a gente está falando de uma sociedade, não está falando só de um grupo que comete crime. Né? A Souza Cruz, me permita dar esse exemplo, a Souza Cruz hoje vende menos de 50% dos cigarros do Rio de Janeiro, o resto é contrabando. Então você está falando, quando a gente está falando de segurança pública, de violência, de crime, a gente está falando de economia, a gente está falando de emprego, a gente está falando de uma sociedade. É muito grave, é muito sério o momento que eu estou falando do Rio de Janeiro, mas é evidente que você tem outros lugares do Brasil graves, mas nenhum deles se compara à situação do Rio de Janeiro, porque o Rio é o berço das milícias e que a gente não pode deixar se naturalizar aqui, porque isso pode virar um projeto de Brasil inteiro. Agora, é um projeto de sociedade miliciana, né? Que você distribui armas, que você não respeita as instituições, que a força domina o território. Como é que você pode achar que uma cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade com 6 milhões de habitantes, tenha 2 milhões que vivem sem a regra da Constituição brasileira, em pleno século XXI? Né? Então, a gente está falando de um crime que tem poder, que elege gente, que define a economia e que determina como as pessoas vão viver. Isso não poderia em nenhuma cidade. No Rio, é muito inadmissível. A milícia é uma transição perigosa da facção para a política. Ela é uma transição extremamente perigosa da facção, que é mais controlável, diga-se assim. Hoje, o combate ao crime organizado no mundo, ele é globalizado, as polícias se conversam, se falam, mas quando você tem bandido que tem proteção do Estado, eu não sei até que ponto a proteção da milícia do Rio de Janeiro é só do Estado do Rio de Janeiro, não sei até que ponto, e não sei até que ponto a milícia do Rio de Janeiro já ultrapassou a fronteira do Rio de Janeiro, o senhor sabe o que eu estou falando. A milícia é incontrolável,
Porque se ela tem proteção de poder político, é diferente do crime organizado. Porque o crime organizado ele tem combate de polícias especializadas. Você viu que para acabar com aquela situação da Colômbia, que não adianta, porque volta, você vê a situação da Colômbia como é que está hoje, né? O Pablo Escobar era integrante do Congresso da Colômbia, para você ter uma ideia. Ele era parlamentar. O oponente dele foi morto antes da eleição. Ele chegou a sentar no Congresso, o Pablo Escobar, entendeu? Mas precisou vir americano aqui combater o tráfico de drogas, o DEA, até forças especiais de exército americano e tal, porque eles não queriam combater a droga na Colômbia. Eles queriam impedir a chegada de droga nos Estados Unidos. Porque império pensa como império, claro que pensa como império. Nesse meio do caminho, eles conseguiram o objetivo deles pela metade. A droga começou a ficar mais no Brasil. Hoje o Brasil, que era corredor de drogas, é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Pra você ter uma ideia. E o primeiro em pasta de crack. E fora isso, está ligado a máfias internacionais da Europa, máfias africanas e daí por diante. O PCC tem ligações de outras facções, tem ligações com o crime do mundo inteiro do tráfico de drogas. Mas isso é uma coisa rastreada por governos do mundo inteiro, por instituições policiais do mundo inteiro, por agências especializadas do mundo inteiro e daí por diante. A milícia, quando ela tem o acobertamento do Estado, e eu não sei até que ponto isso já ultrapassou as fronteiras do Rio de Janeiro, aí a coisa pega. Não adianta você eliminar o eco, porque o eco já está feito. O eco já está ecoando aí. Vale até a redundância. Então a gente não sabe o tamanho da milícia. Se a milícia está só no Rio, porque estando no Rio já é grave. Mas eu não sei se a milícia está só no Rio e se ela é protegida só por gente do Rio. Não é assim que você pensa também, Marcelo? É assim, Datena, porque a milícia, além de envolver muito dinheiro, você imagina um grupo criminoso que domina um território, que domina todo o comércio de gás, todo o comércio de internet, faz extorsão, trabalha com agiotagem, né? Então, assim, é um volume de dinheiro que é muito alto o volume de dinheiro que envolve a milícia. Então, tem muito interesse econômico ali. Mas mais do que isso, a milícia consegue dominar um projeto político daquele território. A milícia tem candidato, a milícia faz campanha, a milícia elege, a milícia tem projeto de poder. Quando eu fiz a CPI das milícias, você acompanhou muito de perto, e eu sempre fui muito grato a tudo que você fez na época pelo trabalho da gente lá como jornalista. Quando a gente fez a CPI das milícias, primeiro que foi um custo para conseguir fazer, porque o interesse político para não fazer era maior do que para fazer. Eu fiquei 1 ano esperando para conseguir fazer. Só fiz que um grupo de jornalistas do Rio de Janeiro foi torturado pela milícia. E aí a pressão dos meios de comunicação fez com que eu fizesse. Senão, eu não teria feito a CPI. Eu não teria conseguido fazer. Porque tinha deputado miliciano, dono de milícia, que era deputado, você deu o exemplo do Escobar aí, era a mesma coisa no Rio de Janeiro, que impediam que a CPI funcionasse. A gente fez a CPI, nós pedimos o indiciamento de mais de 240 líderes de milícia. Entre eles, deputados, vereadores de várias cidades do Rio de Janeiro. Foram todos presos. Porque a gente colheu prova substancial sobre eles. Todos presos, né? Mas ali a gente dizia, só prender não resolve. Como só matar, no caso de um conflito, é o caso do ECO, não resolve. O que você tem que ter é ir no braço econômico, é no braço territorial. O Estado tem que estar presente. A gente fez 58 propostas concretas. Prenderam. Pergunta se mexeram na economia, pergunta se mexeram no território, pergunta se tirou o poder econômico. Não, porque eles elegem gente, porque eles estão numa engrenagem de poder corrupto que se consolidou no Rio de Janeiro, né, de muito tempo para cá. Datena, o Rio é um lugar que todos os ex-governadores eleitos foram presos. Nos últimos anos, todos os ex-governadores eleitos foram presos. Isso diz muito sobre o Rio de Janeiro, né? Não é à toa que a milícia é do Rio de Janeiro. Não é à toa que o Rio de Janeiro virou o que virou. E não pode, né? E agora a gente está falando de um projeto de poder que, é evidente, pode estar se espalhando pelo Brasil. A gente tem sinais já que começam a chegar em outros lugares. Claro que não tem a profundidade que tem no Rio de Janeiro, mas vai chegar no Brasil inteiro e é bom deter agora.
Eu estou pensando um pouco mais além. A gente que mexe com segurança pública, eu com menos competência e menos conhecimento que você, que sempre agiu diretamente contra esses caras, defendendo as leis e depois como parlamentar, se mostrando ainda mais corajoso, perseguido, ameaçado de morte e tal. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente o que aconteceu com os outros. A gente não aprende com a história. A Colômbia, ela está vivendo hoje, depois de ter vivido um período de paz, ainda resquícios de governos criminosos que houve lá. Né? Pra você ter uma ideia de uma visita do Cabral à Band TV, que ele ia participar de um canal livre, quando ele ainda era o governadorzão do Rio de Janeiro, foi a primeira vez que eu ouvi uma pergunta de uma autoridade. Ele perguntou para mim: o que você acha da milícia? Eu falei: olha, eu conheço muito pouco, mas para mim é um grupo de bandido. O cara que primeiro perguntou para mim de milícia foi o Cabral. Entendeu? Conversando assim, sem mais nem menos. Eu pouco tinha ouvido falar de milícia. Então você vê como é que a história que você está dizendo é. Agora eu pensei numa coisa muito mais complexa por intuição. Por intuição. As pessoas estão preocupadas com um golpe militar. Olha, o Bolsonaro vai dar um golpe militar. Eu até perguntei para ele numa entrevista: o presidente, o senhor vai dar um golpe? Ô, Datena, você acha que o cara que vai dar o golpe vai falar para você? Foi isso que ele me respondeu na época. O problema não é esse. Eu acho que a situação que nós estamos conversando aqui é mais grave. Esse negócio de golpe é até demodê. As Forças Armadas de hoje pensam de uma forma diferente. Nem cabe, no mundo atual, o golpe de republiqueta de parador no terceiro maior produtor de alimentos do mundo, num dos países mais ricos do mundo, uma das economias mais ricas do mundo, com uma divisão de renda desgraçadamente desigual na contramão da história. Nem cabe mais esse negócio de golpe. A minha preocupação é outra. A gente acha que a gente não pode virar Colômbia. A gente acha que não vão matar pessoas nessas eleições. Os caras estão falando em polarização entre o Lula e o Bolsonaro. Só falam nisso. Olha a polarização, olha a polarização. Agora tem um detalhe, meu irmão. Nós que falamos de segurança pública há muito tempo, nesse nosso papo de boteco aqui, a gente tem que tomar um cuidado terrível, não é com golpe militar, não. É com interferência de bandido nessas eleições. É com interferência de grupos criminosos poderosos nessas eleições. E vou repetir o que eu disse já há muito tempo atrás. Candidato que combate esse tipo de crime corre risco de morte. Mais nessas eleições do que outras. Porque vão confundir com ataque terrorista, com politização. Na verdade, se a política está infestada de bandidos financiados por crime organizado, você não tem, ou protegidos pelo próprio Estado, você não tem a dúvida que podem acontecer atos que pareçam ser terroristas, e serão de uma certa forma, mas não com objetivo político, e sim com o objetivo do grande negócio que se criou em torno de milícia e de crime organizado. Esse é o meu principal medo e suspeita. Porque a polarização parece uma coisa assim, pô, que legal, hein? Vai ter uma disputa democrática, é a esquerda contra a direita. Isso é o que menos me preocupa. O que me preocupa está mais embaixo e você sabe o que eu estou falando. Será que eu estou enganado, ô Marcelo? Não está não, Datena. Eu acho que a gente tem um indício muito forte de que a disputa de 22 ela precisa ser fortalecida dentro do campo democrático. Isso não está garantido. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que a ideia de um golpe militar como nós vivemos em 64 não tem cabimento. Acho que não se sustenta no mundo, não se sustenta na América Latina. Não é esse o papel que os militares, evidentemente, vão querer cumprir. Por mais que os militares estejam hoje num momento de crise muito grande por conta do episódio do Pazuello, mas isso é muito longe da ideia de um golpe. Agora, o Bolsonaro vem alimentando de uma forma muito perigosa uma polícia política, né? Ele vem tendo uma relação com a polícia militar
criando uma ideia de bolsonarização da polícia que não é boa. A polícia militar não pode, não deve pertencer a nenhum líder político. A polícia militar tem que ser um instrumento da lei. A gente não pode ter uma lei definida na Constituição e a ideia de que existe uma outra lei vinda da força ou de um grupo político ou a lei do crime. Lei é lei, e lei quem define o que é a Constituição brasileira. Então, a eleição de 22, ela tem que ser um plebiscito, né? Isso que está acontecendo, um plebiscito da Constituição de 88. Nós temos que fazer o seguinte, a eleição de 22 tem que ser a garantia de que a Constituição de 88 vai valer para todo brasileiro, porque ela custou muito caro. A Constituição de 88 custou muito caro ao Brasil. Não foi simples o que foi feito ali. Então, esse momento em que o Bolsonaro está estimulando, né, a compra de armas, a aquisição de munições, né, está estimulando uma polícia cada vez mais com um perfil político e contrariando o que aconteceu em Pernambuco, agora, recentemente, né, que sem uma ordem do governador, a polícia agiu de forma desproporcional em relação ao que aconteceu no Brasil inteiro, né, tirando a visão de duas pessoas que sequer estavam na manifestação, negando socorro. Aquilo ali tem um estímulo político, que é muito grave. Assim, eu acho que a polícia tem que ser bem tratada. A polícia tem que ter modernização, tem que ter investimento em inteligência da polícia. A polícia tem que ser uma instituição preservada da disputa política. A polícia tem que ter investimento sobre ela. Porque a crise política, quando começa a chegar na polícia, é um sinal de fraqueza da democracia muito grande. E isso me preocupa. Você não pode ter uma sociedade civil que compra mais munição do que as polícias. O monopólio da força do Estado, Datena, é a razão de ser do Estado. Isso não pode ser quebrado. Então tem muita coisa em jogo nessa eleição de 22 e o crime está de olho na eleição de 22. No Rio de Janeiro é evidente. O Rio de Janeiro, o crime é um grande negócio, o crime tem projeto de poder, o crime elege gente e o crime vai disputar a eleição de 22. Por isso que eu estou dizendo que a eleição do Rio de Janeiro é o debate da ordem. Só que vai ser o seguinte, que ordem? Ou é a ordem da lei ou é a ordem do crime. E é isso que vai ter que ser decidido no futuro do Rio de Janeiro. Agora, isso pode não ser só no Rio, né? Dá, mas não é. Então vamos lá. Chegaram as caravelas, né? Houve a colonização, daí derrubaram o rei, veio a república, passa pelo estado ditatorial do Getúlio, que mesmo sendo ditatorial consegue muita coisa para o trabalhador brasileiro. Depois o Getúlio se mata, depois vem a transição, o Jango é retirado do poder. Isso falando mais sério, antes do Juscelino. Antes passou o Juscelino e tal. Agora chegamos ao período do golpe militar, né? E depois veio a democracia. Né? Essa é a breve história do tempo do Brasil. Democracia mesmo nós temos há pouco tempo. Dessa democracia brasileira, nós tivemos 2 presidentes empichados e 2 presos. Tá? O que significa que a democracia não funcionou, não é que ela é muito jovem e as instituições funcionaram. Senão os presidentes não seriam presos e nem 2 seriam empichados. Então, as instituições ainda estão de pé. Mas, nesses governos que foram empichados e nesses governos que os presidentes chegaram a ser presos, criou-se uma verdadeira instituição de roubo governamental em nível de Brasil. E eu não sei até que ponto a situação está mudando. Eu não sei até que ponto já mudou totalmente da gente se ver livre disso. Então, parece que a coisa não é só no Rio de Janeiro, por isso que eu estou dizendo. Essas eleições, além de polarizadas, elas estão além da nossa imaginação. O povo só fica falando de política, mas não entende que atrás da política tem um crime muito forte, não muito distante da Colômbia, dos idos tempos do Pablo Escobar, e que pode complicar a situação. Não é só questão de ideologia, direita, centro, esquerda. Tem muito mais coisa em jogo aí, e hoje em dia cada vez mais séria coisa em jogo. É a mesma coisa que a tal de Copa América. Ninguém quis a Copa América, jogaram no nosso colo. O crime do Brasil não era o crime que é hoje do Brasil. Era o crime que era... porque o Brasil não produz cocaína, o Brasil é intermediário de cocaína.
mas o Brasil passou a ter o papel mais importante na escala de traficar droga, de contrabando de armas, do que do cara que produz a cocaína. Então, se isso foi transferido para o Brasil, jogaram do nosso colo do mesmo jeito que jogaram a Copa América com 52 contaminados já. Entendeu? Jogaram o crime no nosso colo. E a gente foi aceitando, sem ter nenhuma rejeição a isso, e pelo contrário, só achando que era um processo político que acontecia no Brasil. Verdadeiras quadrilhas organizadas foram organizadas dentro de governos, e não foram no Rio, não. Só. Chegaram a Brasília. E é isso que as pessoas não percebem e que acham que é só uma disputa política. Não é. E se não forem tomadas atitudes dignas pelo poder constituído, essas eleições não vão ser polarizadas de briguinha na rua, não. Essas eleições podem ser sangrentas e com mortes acrescentadas à nossa história. É esse o meu medo. Só esse o meu medo. Eu concordo muito com você, Datena. E só para reforçar o que você está dizendo, do tempo curto de democracia que a gente tem, quantos presidentes foram eleitos por voto direto, secreto e que concluíram o mandato ao longo da República inteira? Voto direto, secreto e que concluíram o seu mandato. Sabe quantos? Dutra, Juscelino, Fernando Henrique, Lula e Dilma, o primeiro mandato. 5. Voto direto, secreto, que concluíram o mandato. Então, ao longo desse tempo todo de república, a gente tem uma democracia muito frágil. Uma democracia que precisa ser fortalecida, instituições que precisam ser fortalecidas. É muito diferente a nossa situação dos Estados Unidos, né? Nós temos uma Constituição que é recente. A democracia brasileira precisa ser preservada. E que mesmo assim, os Estados Unidos, nas mãos de um imbecil, do pior presidente da história, teve o Capitólio invadido. Se a nação mais democrática do mundo teve o Capitólio invadido porque um imbecil comandava o país, você imagina o que pode acontecer aqui, meu irmão. Essa é a minha preocupação. A gente só via falar de invasão de Capitólio em filme americano. Em filmes aí, olha, invadiram o Capitólio. A invasão do Capitólio da nação quase provocaram uma guerra civil no berço da democracia, porque um líder maluco, alucinado e da pior espécie como o Trump mandava no país. Invadiram o Capitólio. Quando é que você pode imaginar que invadisse o Capitólio? É a mesma coisa aqui. As pessoas não têm ideia de que o crime organizado pode tomar conta do poder no Brasil. As pessoas não têm a mínima noção disso. E nem se discute isso. Eu estou conversando com um cara que entende pra caramba de leis e de segurança pública. Ninguém discutiu isso até agora. Só estão achando que a polarização é ideológica. Não é. Tem crime atrás disso aí. Tem crime organizado atrás disso aí. O Datena, e a frase do presidente Bolsonaro sobre isso foi muito ruim. Quando entrevistado, ele demorou a se pronunciar sobre o episódio do Capitólio, e quando ele foi se pronunciar sobre isso, ele disse que aqui poderia ser muito pior se não tivesse o voto impresso. Um presidente da República não pode não condenar o que aconteceu nos Estados Unidos e dizer, num ar de ameaça, que aqui pode ser pior. Ele exerce a presidência da República. Ele tem que dar exemplo mínimo. Ele não pode ser um instrumento de ameaça conforme seus interesses privados. Isso é muito grave, Datena. Nenhum presidente pode dizer que se perder ou que se não tiver tal coisa, não cabe ao presidente eleito democraticamente. Ele não foi levado ao poder por uma ditadura, ele foi levado ao poder pelo voto. Então ele tem que entender a regra democrática, que ele nunca entendeu, que nunca preservou. Então é muito grave isso. E eu quero concordar com você para dizer o seguinte: esta disputa que vai ser colocada no Rio de Janeiro não é uma disputa entre direita e esquerda. Não é. Não é. Todo mundo me conhece, sabe das minhas convicções, sabe que eu sempre defendi, eu sempre fui muito verdadeiro, sempre respondi as fake news com verdade. A minha resposta é a verdade. Agora, esta disputa do Rio de Janeiro é contra o crime.
é contra um projeto que há anos vem afundando o Rio de Janeiro. O problema do Rio de Janeiro não é só uma crise fiscal, é uma crise moral, uma crise ética, uma crise legal, uma crise de território, é uma crise muito profunda. Essa disputa não é a direita e esquerda. Não é verdade que a culpa é da direita e a solução é da esquerda, ou o contrário. Não. Essa disputa é entre civilização e barbárie. Essa disputa é entre a ordem da lei ou a ordem do crime. É isso que está no Rio de Janeiro e talvez se expresse também nacionalmente. Então, a gente precisa entender, não é uma disputa entre direita e esquerda. Então, tem que reunir todo mundo que tem compromisso com a vida, tem compromisso com a democracia, tem compromisso com a lei, para criar um projeto de lugar para se viver, diferente do que virou o Rio de Janeiro, que é um cartão postal hoje que está em cima de uma podridão, né, de um lodo que está afundando. Mas o pior é que os caras têm razão para acreditar que isso dê certo. Porque antigamente, se um governador era preso, os outros paravam de roubar. Aí não, aí todos foram presos. Todos foram para a cadeia. Todos eles foram para a cadeia. Estão todos juntos no mesmo governo hoje. Pois é, mas um roubou, o outro continuou roubando, o outro continuou roubando, e o outro continuou roubando. Porque normalmente quando um é preso, aquela história dá um time. Aí não deu. No Brasil, na verdade, não deu. E vou te dizer mais, hein? Eu também concordo com você. Para o crime, quanto menos ele aparecer, melhor é. Para o crime, quanto menos violento ele for, melhor é. Porque atrapalha o negócio. Aqui, por exemplo, morreu um soldado que eles mataram em Heliópolis, eles acabaram, a polícia acabou com as ações criminosas da comunidade, os caras tiveram um prejuízo violento. Agora em Paraisópolis, com a morte de 2 meninas. Então, quanto menos violento o crime mais ele lucra. Agora, o projeto do crime é maior, é projeto de poder, porque um defende o outro, e defende, o pior que defende legalmente. Dizem que o PCC financia garotos aí para estudar direito, em várias áreas aí, e daí por diante. Milícia já tem gente dentro do Estado trabalhando para ela. Então a questão... Agora, a única coisa que eu vou discordar é que essas eleições podem ser um divisor de águas. Elas podem ser eleições violentas, sim, com atos criminosos, sim, com eliminação de gente que pode impedir esse projeto de poder desse crime que quer continuar no poder ou então chegar ao poder. Candidatos correm sério risco de serem eliminados aí pelo crime que não quer ou perder a mamata ou então quer chegar lá. É essa a minha preocupação, bem clara. E você sabe que isso é possível porque você entende muito melhor do que eu a respeito disso tudo, Marcelo. Não, você tem toda a razão. Primeiro que a gente enfrenta, de um lado, o crime como um projeto de poder e que a gente pode começar a viver algo que a Colômbia viveu, que é ameaça direta, tentativa de homicídio em cima de líderes políticos. E outro fator que torna isso mais grave é o fanatismo, né? Quando você leva a política para um setor de fanáticos, isso nunca é bom, Datena. Eu sou cristão, eu tenho um respeito muito grande por todas as religiões, mas a religião não pode alimentar um fanatismo político. Não é o papel de uma religião dentro num lugar democrático, né? Não é esse o papel. Então, hoje, você tem um Brasil também caminhando para uma política movida por fanáticos. Então, daqui a pouco você tem uma campanha política marcada por uma ameaça do crime, uma ameaça de interesses econômicos, interesses criminosos que algum candidato possa contrapor, mas também uma ameaça de um ataque fanático. E aí, assim, a gente vai caminhar para uma situação política nesse país, uma instabilidade que é péssima para todo mundo. Né? Os países que vivem hoje atentados políticos são países que acabaram com suas democracias. Não dá. Olha aqui, você vive no Brasil uma espécie de República de Weimar. Né? A Alemanha vai e perde a Primeira Guerra Mundial e aí os aliados vão lá e submetem a Alemanha a condições draconianas, vão no vagão de trem e fazem o Tratado de Versalhes. Aí sufocam a Alemanha. Aí o sujeito vai lá e vai tomar uma cerveja, a cerveja custa R$1 quando ele senta na mesa. Quando ele sai da mesa, já custa 10, 12 reais. Quando não custa 15, 20. A Alemanha subjugada sempre foi um povo
que trabalhou muito, sempre foi um povo que teve ideias geniais. Subjugada a Alemanha, aparece um maluco chamado Adolf Hitler, que era um representante do demônio na Terra, e esse cara se aproveita da fome que o povo está passando, da instabilidade de emprego que o povo não tem, não é? Se aproveita dessa nação fragilizada e movimenta uma nação inteira para criar um dos mais execráveis regimes que já existiram na face da Terra, que foi o nazismo, que tinha todo tipo de preconceito contra homossexuais, contra pessoas com necessidades especiais, mataram 6 milhões de judeus, provocaram a morte de 50 milhões de pessoas do mundo inteiro numa guerra execrável, se pregava a raça superior, super-homem. Isso está muito parecido com um país que eu estou conhecendo ultimamente. E isso não pode acontecer, porque a história prova que isso dá muito errado e a gente pode pagar muito caro por isso. Você tem toda a razão. Quando você tem grupos ligados a partidos políticos que fazem manifestações para fechar o Supremo, que fazem manifestações pedindo o ato institucional número 5, que foi o ato mais violento da ditadura, que pedem o regime militar e o fechamento do Congresso. Quando isso vira uma bandeira política, uma forma de fazer política, é porque esse país está ladeira abaixo na democracia. Você não pode ter uma presidente da Comissão de Constituição e Justiça que promova mentiras sistemáticas na rede social e que promova a fragilidade das instituições. A gente não pode banalizar certas coisas. Então, não se trata de uma crítica a um ou a outro, mas você tem hoje uma vertente política do Brasil que leva a gente a uma estabilidade completa, ameaça concreta à democracia. E aí eu acho que esse não é um desafio do partido A, do partido B, do partido C. O Brasil hoje é o país que mais ameaça jornalistas. Não pode. Não pode. Você tem perseguição aos jornalistas, você tem um presidente que manda jornalista calar a boca. Como é que um jornalista pode ouvir de um presidente um cala-boca? Né? Nenhum jornalista tem que calar a boca. Nenhum jornalista tem que ser ameaçado nas redes sociais. Seja qual for o veículo de comunicação dele. Não importa. Seja de qual linha editorial ele vai defender. Não importa. Não importa. Quantas vezes eu já vi matérias a meu respeito que eu discordei profundamente, que eu fiquei chateado, mas jamais isso pode me dar o direito, enquanto pessoa pública, de tentar silenciar o jornalista. Isso é muito grave, isso é um debate de princípio, Datena. Esse é um debate de princípio. E a gente tem que colocar o debate do princípio à frente de qualquer debate político ou de disputa política no Brasil de hoje. Marcelo, foi um papo além do limite que eu esperava. Eu vou conversar agora com o ministro Gilmar Mendes, mas vou aproveitar a parte desse papo que nós tivemos aqui. O ministro Gilmar está esperando, a gente não pode deixar o ministro do Supremo esperando, mas foi um papo melhor do que o papo que a gente teria no boteco hoje, mesmo porque a gente não pode ir no boteco por uma questão sanitária. Mas vamos marcar esse papo no boteco rapidamente, em breve. Porque você vê que se a gente tomar pouca cerveja, vai ficar ainda melhor do que a gente conversou agora aqui, e hora que nós conversamos coisas além do limite do que foi conversado até agora, porque pouca gente tem coragem de conversar sobre isso. Parabéns pela sua coragem, parabéns pelo seu anúncio como pré-candidato, estourou já nas redes sociais, porque além do Grupo Bandeirantes, que é fortíssimo, está transmitindo essa entrevista foi retransmitida pelo site UOL, que é um dos maiores sites do mundo. Então, já teve uma repercussão enorme o anúncio da sua pré-candidatura ao governo do Rio de Janeiro. Foi uma honra, um prazer. Obrigado, bom dia, saúde para você e toda a família e ao pessoal do Rio de Janeiro. Obrigado, Datena, um abraço imenso. Mande um abraço para o seu filho, um abraço para o ministro Gilmar Mendes, que você vai conversar agora. É sempre um prazer imenso. Abraço, Gilmar. Um abraço imenso para você, Datena. E assim que melhorar essa situação, a gente espera que a vacina chegue, né, que a gente consiga superar isso com vida, com alegria. Eu te espero no Rio de Janeiro. Um abraço grande. Abraço, Marcelo. Foi um prazer falar com você.